Boa noite. O ano de 2009 foi marcado por decisões polêmicas do Supremo Tribunal Federal que afetaram diretamente o exercício da profissão de jornalista no Brasil. Primeiro, o fim da lei de imprensa. Depois, o fim da obrigatoriedade do diploma de jornalista para exercício da profissão. E esse é o tema do nosso TVE Debate de hoje. Vamos discutir aqui a liberdade de imprensa e todas essas questões que estão envolvidas nesse tema. Para discutir esse tema com a gente, nós temos em nossa mesa a jornalista Malu Fontes. Boa noite, Malu. Boa noite a todos. Temos o advogado e conselheiro da OAB, Rui João Ribeiro Júnior. Boa noite, Rui. Boa noite a todos. E temos a Cadalícia Mourão Lopes, presidente do Sinjorba, do nosso Sindicato dos Jornalistas. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bom, e eu vou dirigir a primeira pergunta ao advogado Rui João, que é o seguinte: Rui, como é que fica sem a lei de imprensa? Código Penal e Constituição Brasileira. Não fica muito aberto, muito relativo, muito subjetivo a questão do exercício do jornalismo baseado nessas duas instâncias? Sem a menor dúvida, Robson. Efetivamente, a inexistência de uma legislação específica deixa ao alvedrio do judiciário a designação dos comportamentos dos jornalistas e dos veículos de comunicação. De modo que a classe da imprensa está sem um amparo e há essa necessidade. Na sua opinião, Kardec, que tipo de confusão pode surgir a partir daí, já que os organismos sindicais tiveram posição muito firme com relação a essas decisões do Supremo? Em relação à questão da lei de imprensa, nós achamos que foi uma atitude equivocada se eliminar completamente a lei sem colocar nenhuma outra legislação no local. Nós defendemos da Federação Nacional de Jornalistas e os 31 sindicatos em todo o Brasil uma lei de imprensa democrática, né, que se modernize diante da situação. Seria uma reforma da lei que seria uma reforma da lei com alguns aspectos que nós consideramos essenciais, que no decorrer do debate eu posso até colocar. Mas, por exemplo, a questão que a gente mais frisa, o direito de resposta, que hoje em dia se demora muito de imprensa democrática, dar o direito de resposta ao cidadão, que se modernize diante da situação, você deixa a sociedade a ver navios. O judiciário já é muito sobrecarregado. Todas as instâncias. Então a gente defende que deve existir uma regulamentação. Não dá para fazer jornalismo sem regulamentação. Com relação ao diploma, muito... o diploma, então, foi terrível. Nós consideramos que a decisão do STF é uma decisão equivocada, né? Nós consideramos que foi uma humilhação em nível nacional, a dignidade da profissão, as pessoas que escolheram e, sobretudo, os que ainda estão estudando. Porque não se estuda só para se ter diploma, se estuda por um reconhecimento, inclusive na própria sociedade, né? Nós hoje vamos ter pessoas que podem exercer o jornalismo sem nenhum controle, sem nenhuma regulamentação. Nós entendemos que todas as profissões precisam ter regras para se exercer, né? Nós queremos, eu sempre brinco, falo isso com o próprio Rui João, nós queremos um Conselho Federal de Jornalistas, queremos nossa profissão regulamentada e, sobretudo, reconhecida pelo papel social que ela tem. Malu, embora tenham sido duas medidas tomadas pelo judiciário, você acha que, politicamente, entre aspas, há uma tendência à desvalorização da profissão de jornalista por essas instâncias e a quem interessaria se houvesse, por acaso, esse interesse de desvalorizar a profissão de jornalista? Eu acho, Robson, que tanto há uma desvalorização, como há praticamente quase que uma tentativa explícita de vulgarização também, de achar que qualquer um pode fazer. Não é à toa, né, que quando o próprio ministro Gilmar Mendes cita argumentos nos quais ele se baseou para que não fosse necessário o diploma, ele cita, porque tem que ser um pouco como os cozinheiros, tem que ser um pouco como a costureira. Exatamente. E ao contrário, porque eu acho que, inclusive nessas profissões, cada vez mais o próprio mercado e esses próprios profissionais estão buscando qualificação. Foram criados quantas escolas de gastronomia, de culinária, de design de moda. O que a gente mais faz hoje em relação ao Brasil, desses campos, que a gente tem muita criatividade, mas não tem uma mão de obra qualificada. Então, até mesmo nesses campos que ele cita como exemplos, o que se busca é uma formação acadêmica, profissional, técnica, né, e no sentido mais de dar consistência mesmo. Em relação à questão política, eu acho muito injusto que praticamente meia dúzia de pessoas decida o futuro e a regulamentação de uma profissão. Por mais que o Congresso Nacional seja, né, o que a gente vê, eu acho que era um espaço mais democrático para a gente discutir isso. Eu acho que o lugar de discutir isso era no Congresso Nacional. Rui,
essa decisão é irrevogável por ser uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não pode ser modificada, não há nada que se possa fazer? Não. A decisão do Supremo ela é irrevogável, não se modifica. Vai se modificar certamente com essa PEC 33 de 2009, que está para ser analisada e discutida amanhã. Temos informações, inclusive, que já há uma tendência da maioria da comissão em aprovar o parecer do relator. Qual seria o conteúdo básico, né, geral? O conteúdo é nesse sentido, é de que a profissão do jornalista ela seja regulamentada efetivamente, que o diploma seja um requisito para o exercício da profissão. Porque o Supremo, para afastar esse requisito, se baseou em uma teoria da não recepção do decreto-lei que regulamenta a profissão. Então, o Supremo decidiu e agora, por força de uma emenda constitucional, os legisladores irão certamente dizer é preciso o diploma para o exercício da profissão. Cadê você vê essa tendência também que o Dr. Rui colocou aqui, de que essa PEC pode ser aprovada realmente, pode voltar a estabelecer esse parâmetro? Eu brinco muito dizendo o seguinte, que não é a esperança, não é a última que morre não, é que tem que ficar viva. Nós fomos surpreendidos com a decisão, né? Foram 8 votos contra 1. A gente fala muito do Gilmar Mendes, mas foi uma decisão realmente do Supremo, né? De todo o corpo do Supremo. E nós acreditamos que a via política é a via melhor hoje para a gente reverter o quadro. Nós entendemos que foi uma decisão de classe. Muita gente não gosta que se fale em luta de classe. São lutas de interesses, né? Que interesses? Os interesses dos veículos de comunicação, dos grandes veículos de comunicação, os interesses das pessoas que usam a comunicação como um bem próprio, o interesse de que a comunicação não é só um bem da humanidade, seus interesses comerciais, interesses políticos. Hoje a maioria dos senadores e deputados tem veículos de comunicação. Não se discute, como a gente está se discutindo agora no processo da Conferência Nacional de Comunicação, quem é que está com as concessões dos veículos de comunicação. Hoje nós estamos numa TV pública, a TV é uma TV pública, é uma TV do Estado, uma TV democrática, mas esse tipo de debate não ocorre nos outros veículos da forma mais democrática possível. Então, a decisão do Supremo foi uma decisão, inclusive, que extrapolou. Nós entramos essa semana no próprio Supremo com os embargos, né, declaratórios. O Supremo exagerou na sua decisão. As mesmas pessoas, não é que a gente seja da teoria da conspiração, não. Nós vivemos em um país democrático, onde o Estado Democrático de Direito está colocado em prática, mas nós vivemos num espaço de disputa na sociedade. Disputa política, disputa em todos os aspectos. Então, o que acontece? A decisão beneficia, sim. Beneficia os veículos de comunicação que não querem discutir as ortogas, beneficia os patrões que querem determinar há um tempo atrás de quem podia ser jornalista, e não pela formação. Quando nós defendemos o diploma, e aí vem toda uma argumentação, o diploma é apenas um papel, é um símbolo de uma formação de anos e anos. Não é? O diploma é o coroamento de um investimento pessoal. Então não é possível que se faça jornalismo com pessoas que não têm nenhuma qualificação. Nós defendemos que para se exercer o jornalismo tem que se ter técnica, vocação e ética. Malu, eu vou fazer continuação do que a Kardec está falando, eu vou perguntar aqui para você, né? Você que lida com cursos de comunicação e tal, e essa questão das ferramentas que se aprende no curso, até que ponto elas são essenciais, né? Eu me lembro, por exemplo, de ter aprendido diagramação, tido filosofia e outras disciplinas, inclusive suplementares, que me deram respaldo para que eu me tornasse um jornalista. Eu não imagino que uma pessoa siga um método de aprendizado desse de forma, digamos assim, como um autodidata. Não imagino uma pessoa fazendo isso. E como ela falou, são coisas às vezes técnicas, né? Como elaborar uma manchete, como diagramar uma matéria. E você acha que dispensar essas ferramentas, o aprendizado dessas ferramentas, pode trazer que prejuízo na prática? Quer dizer, esses profissionais seriam formados tecnicamente nos veículos? Eu acho lastimável, eu não acredito nessa possibilidade, eu não acredito nessa perspectiva, mesmo que se faça um esforço tecnicista de formar uma mão de obra operacional, digamos assim, da escrita. Porque o jornalismo está para além de escrever bem, além de escrever bonito. Ninguém está buscando uma beleza literária ou uma técnica parnasiana de se escrever. E acho que o que a gente deve levar em conta muito nesse aspecto é a importância que tem hoje a esfera, o fórum da comunicação. A comunicação hoje
ela forma gostos, ela forma repertório. A gente tem um país que tem um nível de escolaridade formal de péssima qualidade. Então isso faz com que as pessoas se alfabetizem, tomem conhecimento do mundo,